Olá, você amigo internauta, espectador do Jornal de Pomerode, na internet, nas redes sociais. Hoje, sexta-feira santa, uma sexta-feira especial, um programa também especial neste feriado. Está no ar o programa Contra-Ataque, esse bate-papo esportivo semanal com personalidades da nossa cidade e também da região. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela audiência, sempre aqui no Facebook do Jornal de Pomerode, um convidado que sempre bate um papo com a gente aí sobre esporte de uma maneira geral. E como eu falei, um programa especial aí nesta sexta-feira santa, converso aí com o meu amigo Vilmar Luiz Boni. Com certeza você já viu ele correndo pela cidade, andando de bicicleta, nos seus treinamentos. Ele tem muita história legal para contar na sua vivência dentro do esporte. E é claro, a gente trouxe ele aqui nos estúdios da TV JP para participar desse bate-papo aqui no programa Contra-Ataque. Boni, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque. Uma honra estar aqui. Muitíssimo obrigado pelo convite. Tá certo, né? Quem não sabe, né, o Boni, quem já viu ele correndo pela cidade, né, talvez não imagine que ele fez parte aí de uma época de ouro do ciclismo também, da cidade de Pomerode, né, com grandes nomes do ciclismo, isso quando ele tinha 16 anos. A gente vai começar por aí, então. Fala um pouquinho sobre essa época, o que essa época representou para você e qual que é o legado que ela deixa para você nos dias de hoje. Na realidade, o ciclismo ou o andar de bicicleta está incutido em qualquer criança, desde muito cedo. E eu, aos 16 anos, como poderia ser diferente, comecei a pedalar com mais frequência. E naquela época estava começando simultaneamente, e por coincidência, a formação de uma equipe de ciclismo em Pomerode. E na época o senhor Egon Firmans era o treinador técnico, a pessoa que mais conhecia o ciclismo. Então, para garimpar alguns ciclistas futuros, resolveu fazer uma prova. Aliás, duas provas. Uma de bicicleta comum, tradicional, que todo mundo tem praticamente, e uma de speed. Na época o mountain bike nem era cogitado e nem era sonhado. Speed, para quem não sabe, é aquela bicicleta com o guidão curvado para trás, aquelas rodas finíssimas. Era essa bicicleta, né, Boni? Exatamente essa. E eu topei a parada, me inscrevi nas duas. Acho que fui o único atleta que me inscrevi nas duas provas. Uhum. E qual foi o resultado das duas provas? Essas provas foram realizadas num domingo de manhã. Naquela época, a largada foi de frente ao colégio Dr. Blumenau, e era macadame, não tinha calçamento e nem aquela arborização toda que tem hoje em dia. Ainda não tinha calçamento lá, né? Não tinha, era macadame. E a subida era mais elevada. Depois que foi feita a obra, a rua ficou um pouquinho mais baixa, tem menos aclive. Então eu larguei na corrida de bicicleta comum. Bicicleta do meu pai, que era do meu avô. Essa bicicleta foi fabricada em 1932, uma Gerick. Nossa! Pesa 27 quilos. Mas puxa que é uma coisa, né? Puxa, eu estava bem acostumado com ela. Resultado é que acabou a prova e eu fiquei o campeão. Fiquei campeão e logo em seguida tinha a largada da bicicleta Speed. E eu não tinha bicicleta, quem me emprestou foi o meu amigo Silvio Schroeder. Silvio Schroeder, grande entusiasta também. E por coincidência ou por talento, você também terminou na primeira colocação, né? Exatamente isso. Foi uma surpresa, porque durante a prova eu não tinha praticamente experiência, não treinei com a bicicleta, não tinha experiência nenhuma. E tinha aqueles sobes e desces de macadame e calçamento, que sempre contornava pelo centro. E até chegou uma certa altura que o freio da mão esquerda, que era o dianteiro, ele quebrou. Eu fiquei sem o freio dianteiro. Mas tudo bem, levei adiante e terminei a prova também em primeiro lugar. Então fiquei campeão nas duas provas. Foi uma surpresa para mim. E então, efetivamente, o senhor Egon Freeman me convidou fazer parte da CME na época, Comissão Municipal de Esportes. E eu ingressei e foi muito bom. Com certeza, ali foi o pontapé inicial, então, para o seu ingresso na equipe de ciclismo, que tinha ninguém menos do que, eu considero, o maior desportista pomerodense, o saudoso Hans Fischer, né, Boni? Conta um pouquinho como é que foi conviver com essa fera e com todas as feras que participavam do ciclismo naquela época. Caramba, quando eu iniciei na equipe, que eu vesti pela primeira vez a camisa da CME de Pomerode, aquela camisa azul e branca, que eu tenho fotos guardadas até hoje, eu vi aquele rapaz chamado Hans Fischer pedalando. Era um fenômeno já com 15, 16, 17 anos.
impressionante. Ele tinha um diferencial incrível. Não entendo como que ele tinha esse DNA que ninguém conhecia e despertou por conta própria, e realmente ele fazia diferença. Não tinha como ser diferente, integrando a seleção brasileira, com potencial incrível, representou a nossa pátria muito bem. Será que ele, hoje em dia, bem preparado, com a tecnologia aí que as bicicletas têm, ele faria bonito como fez naquela época? Olha, podemos até comparar com o Ayrton Senna. Se não tivesse falecido, quantos títulos teria? 8? 7? 10? Incrível. Não dá para imaginar, mas eu creio que o Hans Fischer iria muito longe. Porque nós vemos hoje em dia tantos ciclistas como eu, quarentões, cinquentões, sessentões, aí tirando resultados ótimos. Imagina o Hans Fischer, com o know-how que ele tinha, o conhecimento, a destreza, a capacidade. O DNA, né? O DNA também. Tá certo. E realmente, então, o Boni, né, fez parte aí dessa equipe maravilhosa. Até que ano, mais ou menos, que você integrou aí a equipe de Pomerode? E quais foram os teus resultados naquela época? Na realidade, eu comecei lá com 16 anos e me estendi até os 24, 25 anos. Aí comecei a me afastar do ciclismo por questões particulares e decisões extras. A vida toma outros rumos, né, Boni? Não quis entrar em detalhes, mas realmente o fator conjugal e familiar tomou conta do espaço e eu tive que optar uma coisa ou outra. Na época não tinha, talvez, o poder de discernimento de compartilhar ou conciliar as duas coisas, mas deixei o ciclismo um pouco de lado. Tá certo, mas de qualquer maneira você não perdeu aquela veia esportiva, tanto que você praticava o seu futebol, a sua caminhada, mesmo com os teus afazeres cotidianos e profissionais e familiares também, né? É verdade, Bob. Aí a partir dos 24, 25 anos, me dediquei mais a futebol de salão. Nunca fui um jogador exemplar, nem me Nós chegamos a jogar juntos, né, Boni? Jogamos juntos muitas vezes, principalmente no Floresta e no Ralph Knesel. A turma do Besk, né, às terças-feiras, né? Exatamente. Grande turma. Eu tenho saudade daquela turma. Muitas marcas nas canelas. Realmente eu não jogava bem, só fazia parte do time. Então, dos 24, 25 anos em diante, praticamente só futebol, e depois comecei a jogar vôlei. Tem uma turma muito boa que jogava vôlei no Dr. Brunel. Acho que uns 5 ou 8 anos eu participei dessa turminha do vôlei. Era um bom quebra-galho em termos esportivos. Quer dizer, nunca deixou de praticar o esporte, né, Boni? Não, de forma alguma. Só que a gente vai chegar mais tarde nesse assunto. Eu praticamente não caminhava e praticamente não corria. Só corria no futebol de salão. Porque vôlei é mais um jogo parado. Com certeza, né? Quadra. Já que você tocou no assunto, a gente pode já falar sobre isso. Como é que começou a sua, digamos, carreira dentro da corrida? A gente vê você aí se destacando em diversas competições, né? Sempre, e até dando um exemplo para os mais jovens. Como é que iniciou, então, essa tua veia para a corrida? Bob, eu, sinceramente, voltando àquela veia familiar que houve a desfeita do nosso lar em 97, 98, aí eu fui morar sozinho. Na época o meu biotipo era diferente, eu tinha uns 20 quilogramas a mais. E como estava morando na casa da minha mãe, e estava sozinho, meus filhos estavam com a minha ex-esposa, eu, para não ficar tão ocioso em casa, eu comecei a fazer caminhadas. Trabalhava no cartório, e à noitinha, como não tinha nada para fazer, eu vou fazer umas caminhadas. Botava o tênis e se jogava para a rua para caminhar, né? Detalhe, meu amigo Bob, tênis de futsal. Baixinho, não tinha amortecedor nenhum. Comecei a fazer caminhadas e assim foi um dia, 2 dias, algumas semanas. Pensei, vou correr um pouquinho. Eu corro dentro da cancha de futebol de salão, porque eu posso correr um pouquinho na rua. E comecei a correr. Caminhava 900 metros, corria 100 metros, depois 200 metros de corrida, 800 de caminhada, e fui tomando gosto. Mas isso levou algum tempo, talvez meio ano, talvez até um ano. Daí começou aí essa veia para a corrida, e sempre diminuindo o trote e aumentando a corrida, é isso? Exatamente isso. E comecei a tomar gosto pela corrida. E vi que os resultados poderiam aparecer, até que em 2008, teve aqui a primeira edição da Meia Maratona de Pomerode. Eu participei da corrida rústica, uma prova de 5,8 km, se eu não me engano. Essa foi a tua primeira prova oficial? Sim, minha primeira prova oficial foi aos 48 anos de idade. Nossa,
Que exemplo, que exemplo. Bem, bastante tarde, mas apareceu a oportunidade e eu aceitei o convite dos colegas. Na época, o diretor da Corre Brasil, que organiza até hoje, Ricardo Sisdorf, seu amigo também, Com certeza. Você conhece muito bem, era meu vizinho de cartório, porque na época ele era empresário do ramo de laticínios, era vizinho de porta, praticamente a gente conversava, ele convidou para correr e fui lá e participei. E qual foi o resultado? Caramba, o resultado foi um tempo fantástico. Bob, eu fiz o tempo de 21:41, um pace de 3 minutos e 41 segundos por quilômetro. Passaram-se 10 anos, agora ano passado foi a 10ª edição, até hoje esse tempo não foi batido. Então é o recorde da corrida rústica de Pomerode, né? Permanece até hoje. Realmente é uma marca muito importante. Aqui você acredita essa não quebra do recorde até agora? Foi realmente um dia que tudo deu certo? Como é que você vê essa questão aí desse recorde sendo mantido durante tanto tempo? Eu acho interessante o seu questionamento. Eu realmente, Bob, eu não tenho certeza o que me levou a ter esse índice. Eu só lembro que aquele dia eu tinha um tênis olímpicos, sem fazer demagogia, um tênis olímpicos baixinho, não tinha amortecimento. Eu sei que era um tênis super leve, ele durava poucas corridas. E aquele dia eu fui para a estrada, eu voei baixo. Pensei, é minha estreia, eu vou dar tudo o que eu tenho e mais um pouco. Quando eu cheguei, que eu vi esse tempo de 21:41, eu quase não quis acreditar. Realmente foi uma corrida fantástica. Qual que era a tua rotina de treinamento na época da corrida? Era todo dia? Quantos quilômetros por semana, Boni? Como eu comecei tarde, como eu te falei ali, depois da minha separação, com 38 anos, em 2007, em 97, 98, e essa primeira corrida, que foi a rústica, aconteceu 10 anos depois que eu comecei a caminhar e correr. Então, a minha rotina de treinamentos não era disciplinada. Às vezes eu caminhava todo dia, às vezes ficava uma semana sem fazer nenhuma caminhada e muito menos uma corrida. Então foi um dia que realmente deu tudo certo, você se superou. E esse resultado ele te estimulou também a buscar novos desafios, Boni? Sempre. Realmente, quando eu vi esse tempo que eu obtive ali, eu vi que realmente eu tinha passadas rápidas, eu pensei, não vou mais parar. Só que no ano seguinte, na segunda edição, eu não pude participar. O meu enteado tinha confirmação na igreja luterana, e como a minha atual companheira também é separada, eu tive que fazer amparo a esse meu enteado. Uhum. Então não tinha como fazer a corrida, que foi no mesmo dia. Foi uma pena. Uhum. Mas participou de outras, né? Sim, dali em diante, da terceira edição em diante, nunca mais deixei de participar. Uhum. E houve essa evolução também de corridas menores, porque depois você também começou a participar de meias maratonas, né? Como é que foi aí essa evolução de corridas rústicas, de trechos menores para trechos maiores? Pois sim, Bob. Na realidade, essa rústica de 2008, que foi minha primeira, foi a única. Eu não participei de mais nenhuma. Na terceira edição em diante da meia maratona de Pomerode, sempre participei da prova de 21K. Sempre, então, depois se consolidou para a meia maratona. Exatamente. E treinava para isso? Não treinava para isso. O meu treino continuou, aliás, os meus treinos continuaram a serem exatamente iguais. Eventualmente, eu aumentava um pouquinho a distância. Mas a minha paixão pela corrida fez com que eu galgasse dos 7, 8 ou 10 quilômetros para 21. Eu tentei. Na realidade, eu tentei porque eu tenho um colega que participou na edição anterior e ele me convidou e me convenceu. O Gilmar Cel, que deve conhecer, o Jimmy. O Jimmy, com certeza. Grande goleiro, né? Com certeza. Ele, na edição anterior, na segunda, ele foi o campeão e me convidou a participar da seguinte, e eu fui. Até foi interessante que naquela edição, que foi em 2010, a minha estreia nos 21K, ele ficou em segundo e fiquei em terceiro. Corremos a corrida toda lado a lado, ou um pouquinho à frente, um pouquinho atrás. Foi assim, uma prova fantástica, eu estava aprendendo, já vi que era a minha estreia em longa distância, mas foi uma prova realmente muito boa. Qual que é a diferença, fora a quilometragem, você correr uma distância de 5, 10 quilômetros para uma meia maratona, Boni? Na realidade, se você for fazer uma corrida de curta distância, suas passadas devem ser mais rápidas. Então, você não vai poupar fôlego. Tudo tem potencial, tem que ser descarregado ali. É até interessante porque você vê um corredor de longa distância, os fundistas, os quenianos, brasileiros, não importa, africanos, etíopes,
Você olha o biotipo deles, franzinos, são magrinhos. Chassi de grilo, né? Exatamente isso. Enquanto que um atleta que faz 100 metros rasos tem um corpo muscular fantástico. Então, como você falou, explosão muscular totalmente necessária, senão não rende. Qual que é a tua técnica? Digamos, poupar fôlego no começo, ou tentar já largar bem? Como é que, se você pode, claro, revelar isso, né, para os nossos internautas, né, se você tem alguma técnica especial para correr os 21K? Bem lembrado. Eu, particularmente, Bob, não tenho uma técnica específica. No andar da carruagem, do desenvolver da corrida, eu vejo se eu vou poupar, vou largar com potencial máximo no início, controlar na metade e um sprint final. Então depende de cada corrida, cada caso é um caso. Então eu não tenho um padrão. Depende do andar da corrida, eu me baseio. Depende do piso, outros fatores também influenciam o tempo, né? Como está o clima naquele dia, né? Claro, isso também faz a diferença. Eu sei que a minha melhor meia maratona aqui em Pomerode foi num dia chuvoso e foi minha estreia numa pista molhada. Nunca havia corrido. E aquele dia realmente eu fiz um tempo que foi a minha melhor meia maratona. E tem a questão, de repente, de você focar no atleta e tentar perseguir ele? Sim. Como aconteceu com o Gilmar, por exemplo, né? Sim. O Gilmar Cel, que quando eu estreiei lá em 2010 na meia maratona, ele foi minha referência. Foi, entre aspas, meu coelho, porque eu não sabia nem o que fazer, nunca tinha feito uma longa distância. O que eu vou fazer agora? Então ele foi a minha referência e deu tudo certo. Com certeza. Falando ainda de meia maratona, eu me lembro muito bem quando a gente fez a reportagem para o Jornal de Pomerode, a tua primeira estreia na primeira maratona internacional, inclusive você está aí com a camisa, né, da meia maratona de Brasília. Acho que foi uma emoção bastante legal. Conta um pouquinho para os internautas como é que foi participar aí dessa meia maratona de Brasília. Bob, realmente uma experiência significante, inimaginável. Então eu viajei a Brasília, tinha feito a inscrição e lia em revistas, em sites, também via na TV, alguns tópicos sobre corridas internacionais. Eu pensei, por que não? Estamos aí treinando, já participei várias vezes em Pomerode, por que não largar 21 também numa prova internacional? Caramba, foi fantástico, Bob. Estar no meio daquele pessoal, você ouvia as conversas, idiomas que eu, obviamente, não entendia, né? Um clima assim fantástico. A prova realmente foi muito boa. Com certeza, Boni. E também teve um ingrediente a mais, né, como a gente já relatou também nas páginas do Jornal de Pomerode. A gente vai entrar nesse assunto, mas só para o pessoal ter essa referência, 4 semanas antes da meia de Brasília, participando aí do Desafio dos Rochas, o Boni acabou aí fraturando uma costela, né, e foi praticamente aí no sacrifício para essa corrida. Conta como é que foi essa experiência. É verdade, Bob. Ano passado, no dia 12 de março, eu estreiei no Desafio dos Rochas, que é uma prova que é bem conceituada e tem um nível técnico bastante difícil. Eu realmente quis me testar e realmente fui. Só que a prova era de 53 quilômetros, se não me engano, e no quilômetro 11 eu caí, não sei como até hoje, também não me importo, e percebi que eu tinha fraturado uma costela. Foi difícil, mas concluí a prova até muito bem. E sabia que em 4 semanas em seguida eu teria essa meia maratona de Brasília. A única alternativa foi correr sedado. Então, medicação, anti-inflamatório e antidor. Dessa forma eu corri, senão não teria condições. Mas aí também a força de vontade, principalmente, né? Caramba, essa força de vontade, eu às vezes nem me compreendo e nem entendo como que eu tenho tanta dentro de mim. Mas chegou algum momento aí que você pensou em desistir dessa prova aí de Brasília, ou você realmente estava focado, não, eu vou participar nem que seja com todas as costelas quebradas, sem uma perna? Bob, eu quando comecei a fazer minhas corridinhas e caminhadas aí, 20 anos atrás, usar o tênis de futsal, sim, você não imagina quantas vezes eu tive estiramento nas panturrilhas. Porque não tinha amortecimento. O impacto é tremendo, né? Tremendo. E eu não tinha esse conhecimento que tem que ter um tênis adequado. Sim. Realmente eu fui infantil na época e realmente não sabia. Então, e quantas vezes eu concluí o meu treino, a minha caminhada, com fortes dores, mas não desistia. Eu não largo o osso de forma alguma. E Brasília, como seria a minha primeira experiência internacional, doa o que doer. Eu não vou parar de jeito nenhum. E não parou, né? Não parei. Qual foi a tua colocação nessa prova? Largaram 1.200 atletas,
chegaram em torno de 600, em torno da metade. Metade ficou pelo caminho, então, né? Sim. Já para você ver como é uma prova dura, né? Sim, e no geral eu fiquei em número 61. Primeiro. Então, olha só. Eu me surpreendi, fiz 1 hora e 37 minutos com costela quebrada. Imagina se não tivesse com a costela quebrada, né? Foi um tempo muito bom. Então, quando eu falo que realmente o Boni é um exemplo pra gente, essa é uma prova. E outra prova também muito legal que você gosta de destacar foi a meia maratona do Rio de Janeiro, né? Que você participou juntamente com o Thomas Eisenhuth. Conta um pouquinho como é que foi essa prova maravilhosa. Bob, no final de 2016, eu participei de uma rústica convidada pelo amigo Thomas Eisenhuth em Balneário Camboriú. Essa prova eu nunca tinha feito, 10 quilômetros. É da prova Subway. Fui lá com ele, ele me convidou, ele arcou com as despesas de transporte, inscrição. Até hoje agradeço muito ao meu amigo Thomas, tenho um carinho muito especial por ele. Haja visto que ele foi meu aluno na época de colégio, um excelente discípulo, inclusive. E nessa prova eu fui muito bem. Nessa prova também participou o nosso amigo Rui da Veiga. Com certeza. E nós fizemos dobradinha lá. O Rui ficou campeão na categoria dele e eu também fiquei campeão na minha categoria. Uma honra para Pomerode. Outro exemplo, né, a ser seguido, né, Boni? Sim. E no retorno de Balneário Camboriú, com o Thomas, nós conversamos. Poxa, Thomas, vamos fazer uma coisa diferente. Eu participei em Brasília de uma prova internacional, vamos fazer uma participação conjunta? Ele topou na hora, nos inscrevemos e fomos. E fizeram também uma prova maravilhosa, como você relatou também, as paisagens do Rio de Janeiro. Foi uma prova mágica, né? É uma prova bem diferenciada, ela é bem conhecida. Aí existem grandes patrocinadores, a mídia está em cima. Então a divulgação é bem ampla e bem complexa. E realmente, aquele dia da prova, a largada, imagina, Bob, passar por praticamente todas as praias do Rio de Janeiro, contornando toda a orla. Aquela paisagem fantástica, te estimula. Caramba, é uma prova que inigualável. Realmente, quando eu puder, irei lá novamente, vou participar. Tá certo. Né? E outra prova ainda, dentro das meias maratonas, aconteceu ano passado, na meia maratona de Pomerode, na 10ª edição, uma edição emblemática, né? Cujo resultado também foi inesquecível, né, Boni? Gostei da sua palavra, emblemática. Realmente, a gente tenta, não deve desistir. Eu aí com meus 56 para 57 anos de idade, na 10ª edição da meia maratona de Pomerode, finalmente eu fiquei campeão. Puxa, como eu galguei esse êxito. E realmente, tava buscando e sempre batia na trave, né, Boni? Batia na trave. Poxa, quantas vezes segundo, terceiro, cheguei até na 5ª colocação, mas não desisti. Pensei, um dia eu chego lá, a gente não pode desistir. Eu me lembro uma vez, acho que você me contou que estava liderando, daí um outro rapaz pegou ali no econômico, mais ou menos, ele te ultrapassou e você chegou em segundo lugar. Foi isso mesmo, né? Bem lembrado, Bob. Realmente aquela prova me deixou um pouco frustrado, mas não me depreciou de forma alguma. Liderando a prova até os últimos trechos, e um rapaz aí com competência maior e mais disciplina, ele me ultrapassou e eu fiquei vice-campeão. Mas não tem problema. Um dia a gente dá a volta por cima e foi o que aconteceu. Esse ano vai participar de novo? Vou participar. Defender o título? Eu não sei ainda, Bob, se vou defender o título ou vou fazer uma experiência retroagir e participar da rústica. Estão me desafiando para ver se eu tenho velocidade ainda. Principalmente meu amigo Thomas. Buscando novos desafios, né? Tá certo. Esse rapaz aqui é movido a desafios, isso é muito legal. Para mim seria interessante, até para me testar. Não é demérito nenhum, de repente, voltar um pouco aí. Eu acho que, como você falou, é realmente um novo desafio, uma prova diferente, que você não está mais acostumado, né? Sim, até diria assim, um piloto de Fórmula 1 é convidado a participar do Stock Car ou uma prova de kart, vai lá e participa. Já pensou se consegue bater o teu próprio recorde? Caramba, seria muito inusitado. Mas o fator idade, realmente, em termos de corrida de rua, Bob, ele faz diferença. Você perde capacidade muscular, perde a tua capacidade de desenvolvimento, então a tua tendência é regredir. Então você tem que ter muito poder de superação para ter um resultado melhor. Mas mesmo assim, não desista, não vou desistir. Com certeza. Falando em retroagir, falando em retroceder, no início do ano passado, o Boni
começou uma nova experiência na vida dele depois de 40 anos. A gente falou no início do programa que ele fez parte aí da equipe de ouro de ciclismo. Ele tentou novos ares novamente, voltou a andar de bicicleta e a competir, né, em provas de mountain bike. Como é que foi esse retorno? Como é que foi novamente poder participar de uma prova sobre 2 rodas? Pois sim, Bob, o meu estimado sobrinho Falinha, Elemental Fitness, tem um carinho muito especial por ele. Ele pedalava com um grupo Traeiras e muitas vezes me convidou. Tio, compra bicicleta, vem pedalar. Tio, já tem experiência. Eu disse, mas experiência, mas faz tanto tempo. Mas eu aceitei o desafio que ele me propôs, comprei a bicicleta e comecei a pedalar. Devagar, fazendo uns passeios. Isso fazem apenas 2 anos, 2 anos e meio, que eu voltei a pedalar. E aceitei o desafio. E agora está participando de competições. E como é que você consegue conciliar a bike e as corridas, Moni? Bob, conciliar é muito fácil, porque, como a gente falou no início da nossa entrevista, andar de bicicleta você aprende quando é criança e jamais esquece. É fácil. Então, o que você tem que fazer é aprimorar o seu conhecimento técnico e também não esquecer nunca o seu preparo físico. Sem ele, você não vai fazer pedalada nenhuma, em hipótese alguma. E dentro do ciclismo, qual foi aí a experiência que marcou na tua vida, né, nesse retorno, Boni? Na verdade, quando eu comecei a focar no ciclismo, no mountain bike, que eu não tinha experiência nenhuma, ano passado, em janeiro, houve uma prova em Londres. Foi a minha estreia. Também a convite do meu sobrinho Falinha. Fomos lá, aceitei o desafio e me saí muito bem nessa prova. Poxa, estreia, nunca tinha pedalado em montanhas, no meio de uma multidão de mountain bikes, que é uma prova totalmente diferente. O conceito dela é bem diferente, a mobilidade também. E eu fiquei lá em segundo lugar. Foi uma estreia que foi muito marcante para mim. Com certeza, né? E depois disso você vem participando de todas as competições possíveis que você consegue conciliar, né, Boni? Sempre que sou convidado ou tenho tempo disponível, não deixo de participar. E não vou deixar de forma alguma. É interessante, é motivante, você conhece novas pessoas, roteiros novos, trajetórias novas, perfis novos. E também você vai evoluindo com a sua bicicleta. Você ganha em termos de comportamento físico e comportamento social. E até Pomerode tem essa vantagem, né, de ter inúmeros caminhos para os quais você pode andar com a sua bicicleta, paisagens magníficas. Eu acho que isso também é um estímulo para continuar dentro desse esporte, né? Isso, o nosso jardim aqui de treinamento é fantástico. A gente comenta com os jardim colegas. De treinamento, show de bola, gostei dessa. Não, realmente, somos privilegiados. Nós temos aqui Textual, Texto Rega, quem vai a Timbó, aqui Rio Ada, mesmo indo a Blumenau, Texto Central Alto, Texto Central, o Vale do Selk, o Wunderwald, regiões fantásticas. Somos ricos em terrenos para prática, treinamentos e desempenho de provas oficiais, inclusive. Qual foi teu recorde de distância andando informalmente ou pedalando informalmente? Já faz 2 anos eu fiz uma loucura, entre aspas, de fazer um desafio pessoal, de ir para Timbó, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, ir em direção a Rio Negrinho e voltar por Alto Rio dos Cedros. Aí totalizei 161 quilômetros. Foi o meu máximo conseguido até hoje. Isso em quanto tempo? Foram 8 horas de pedal. Mas com certeza isso também te estimula a conhecer novos lugares. Isso praticamente nem é um passeio, na verdade, não é nem um treinamento, né? Pode-se dizer assim. Sim, tens razão, Bob. Para mim foi um passeio, só que foi um passeio bastante desgastante, porque eu não estava preparado efetivamente para a distância e nem sabia o que ia encontrar. Foi um desafio pessoal, fui lá e consegui. Foram 8 horas de pedal, lógico, muitas paradas. Não sei quantas garrafinhas de água eu tomei, porque perdi a conta. E quando cheguei em casa, eu tenho um costume, quando eu vou fazer uma prova de longa distância, não importa se seja corrida ou pedalada, eu sempre me peso. Eu faço meu peso inicial e meu peso final. Então, voltando ao que eu estava falando, não sei quantas garrafas de água eu tomei, também fiz alimentação durante o percurso, nessas 8 horas de pedalada. E mesmo assim, perdi 4,6 quilos. Nossa. Então você desidrata pra caramba. Realmente o desgaste é bastante violento. Com certeza. E quais são as dicas que você dá para aqueles que querem começar
A gente sabe que você mesmo já admite que começou tarde, né, nessa segunda fase aí dentro do esporte, tanto da corrida quanto do ciclismo. Quais são aí as dicas, as sugestões para quem quer começar em uma dessas modalidades ou até mesmo nas duas? Qualquer pessoa que queira participar, independente da sua idade ou seu porte físico, preocupe-se sempre em ter um condicionamento ideal, ambiente, que vive, onde vai caminhar ou pedalar, e sempre cuidando muito da alimentação. Ela é essencial. Alimentação e a fonte de água. Você tem que estar muito bem hidratado para não ter consequências futuras. E o acompanhamento profissional também é fundamental, né? É fundamental. É uma característica que eu aconselho, que tem um acompanhamento de um profissional de educação física ou até um nutricionista, porque realmente o desgaste é bastante violento. E para não ter prejuízo futuro com sua dieta, a sua perca de massa muscular, então faça um controle que vale a pena. Até você tem um profissional na família, né? Não precisa desembolsar com isso, acho que isso é uma vantagem também, né? É uma vantagem ter um profissional sempre por perto, que dá conselhos e particularmente não te cobra nada por isso. Tá certo. Quais são aí as competições que você pretende participar nesse ano ainda, Boni? Este ano eu fiz, Bob, um planejamento de participar de 12 provas, no máximo 15, sendo alternadas, uma de ciclismo e uma de corrida, alternadamente. Uhum. Então, teremos aí muitas vezes o Boni, com certeza, nas páginas do Jornal de Pomerode, né? Relatando aí as suas façanhas. Como eu falo, é um exemplo para a gente, é um exemplo para mim, né? Eu tenho ele como um grande amigo, um grande exemplo também, e que realmente ele sirva aí de inspiração para outras pessoas que queiram começar uma atividade física, porque a gente está vendo aí que realmente não precisa ter uma idade certa para começar. Se você tem força de vontade, se você tem persistência, os resultados vêm por si só. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui no programa Contra-Ataque, Boni. Foi muito enriquecedor essas suas histórias dentro do esporte. A gente poderia ficar conversando até meia-noite se a gente quisesse, mas realmente a gente agradece, né? E obrigado, né, por despertar na gente essa consciência esportiva de maneira tão contundente. Bob, é uma honra, sinto-me lisonjeado por estar aqui ao seu convite. Realmente nós temos uma parceria muito importante, de longa data, somos colegas, e realmente estar aqui ao seu lado e dando esse depoimento ao seu programa, realmente me deixa muito satisfeito. Tá certo, obrigado e parabéns mais uma vez. Muitíssimo obrigado, Bob. E feliz Páscoa, lógico, né? Domingo, feliz Páscoa para você, para sua família, que Deus continue te abençoando. Bem lembrado, hoje é Sexta-feira Santa, e que venha a Páscoa, que Deus esteja presente, Ele não pode faltar e a devoção de cada um tem que ser manifestada. Tá certo, obrigado mais uma vez. Vilmar Luiz Boni falando aí sobre a sua experiência tanto dentro da corrida quanto do ciclismo, né? A gente que conhece ele é um entusiasta do esporte e também participou aqui do programa Contra-Ataque, nesse programa especial de Sexta-feira Santa. Quero desejar a todos os internautas que acompanham aí o Facebook do Jornal de Pomerode uma feliz e abençoada Páscoa, que Deus continue iluminando a vida de cada um. Este é o programa Contra-Ataque, toda sexta-feira, trazendo aí um convidado. Muito obrigado a você, internauta, sempre pelo carinho e pela audiência aqui dentro da TV JP, aproximando o esporte de você. Um abraço.